Olá pessoal, eu sou Hugo de Brito Machado II e este é mais um vídeo do quadro Direito Tributário nas súmulas do STF e do STJ. No vídeo de hoje trataremos da súmula 625 do STF, segundo a qual controvérsia sobre matéria de direito não impede a concessão de mandado de segurança. Essa é mais uma súmula, como a súmula comentada no vídeo anterior, que não é propriamente tributária, não trata de direito tributário, ela trata de direito processual, especificamente sobre mandado de segurança, mas ela traz uma controvérsia, ou ela encerra uma controvérsia bastante comum no processo tributário. E que tem direta ligação com o próprio conceito de direito líquido e certo. Direito líquido e certo não é, como se encontra definido em livros de direito administrativo, aquele direito sobre o qual não paira dúvida sobre sua liquidez e certeza, uma definição que data máxima vênia não diz nada. Ou direito líquido e certo é aquele direito claro, aquele direito incontroverso. Não é nada disso. Tanto ele pode ser muito complexo, como ele pode ser controverso, e aliás, se ele fosse absolutamente incontroverso, ele nem estaria sendo questionado em nenhum mandado de segurança. É preciso entender a gênese do mandado de segurança e o que se entende por direito líquido e certo, para que se possa entender a obviedade exposta nessa súmula. Mas é importante que se faça ressalva, embora óbvia, a matéria foi sumulada. Se ela foi sumulada, certamente ela foi julgada diversas vezes pelo STF, foi questionada, alguém teve que recorrer até o STF para que ele dissesse isso. Então, embora óbvia, a matéria não era tão óbvia assim para muita gente. Daí a necessidade de sumular o entendimento. Mas o que quer dizer essa súmula e o que está relacionado, no que ela se relaciona ao conceito de direito líquido e certo? Algo muito simples. O que mais faz com que um processo demore é a fase de instrução, uma demora natural. Não me reporto a uma demora patológica, uma demora anormal, de um processo que passa muito tempo porque ficou esquecido em uma gaveta, em um processo e esse é um exemplo típico dos processos físicos, mas um processo que fica muito tempo parado por inércia imputável indevidamente, ou inércia indevida imputável ao órgão judiciário. Mas não me refiro a esse tipo de demora. Uma demora normal, a demora ordinária de um processo, ela decorre da instrução, da necessidade de se produzirem provas, de se ouvirem testemunhas, de se marcar uma audiência para ouvir uma testemunha. Isso é que faz com que o processo demore. Então, o mandado de segurança é um processo rápido, e ele é rápido porque foi retirada dele exatamente a fase de produção de provas. A prova tem que ser toda ela pré-constituída, para que aqueles direitos que não reclamam essa fase mais demorada, que é a fase de instrução, possam ser resolvidos em um rito mais célere. É importante também ter em mente a origem do mandado de segurança. O mandado de segurança ele originou-se de um desmembramento, literalmente de um desmembramento do habeas corpus. Com o início do nosso Estado constitucional, com o início da vigência da Constituição de 1891, passou-se a ter um Estado constitucional, passou-se a ter, embora existisse já a Constituição de 1824 antes, mas nós sabíamos que havia o poder moderador, que moderava os outros três, e na prática o judiciário não tinha o poder de realmente controlar os atos do poder público, sobretudo na esfera civil, algo que só se tornou possível depois de 1891. Inclusive no livro Tanques e Togas, que já foi referido em um vídeo do quadro de indicações de leitura, quando se falou do livro Os 11, no livro Tanques e Togas, Felipe Recondo conta a história do Supremo Tribunal Federal desde o seu surgimento, desde a sua implantação com a Carta de 1891, e conta como era difícil para o Supremo, composto inicialmente dos ministros que integravam anteriormente o Supremo Tribunal de Justiça da Carta de 1824, que eles não tinham ainda a cultura de realizar o controle dos atos do poder público. E essa cultura se foi formando aos poucos com o auxílio, sobretudo, de Rui Barbosa, e no livro Tanques e Togas, o autor conta um episódio pitoresco que houve quando Rui Barbosa encontrou um ministro do Supremo à época num bonde no Rio de Janeiro e lhe presenteou com um livro de um constitucionalista americano sobre a possibilidade de a Suprema Corte realizar esse controle que o Supremo até então não realizava. Mas o fato é que, a partir de 1891, se passou a ter a possibilidade de controle judicial dos atos da administração pública de forma muito mais intensa, mas não havia ainda um remédio para fazer isso de maneira rápida, de maneira célere, de maneira expedita. E então se começou a usar o habeas corpus com essa finalidade.
E surgiu a chamada doutrina brasileira do habeas corpus. Pesquisando no site do STF é possível inclusive encontrar alguns acórdãos desse período, e o STF chegou a deferir habeas corpus para tutelar outras liberdades. A Constituição da época não era explícita ao falar que tipo de liberdade poderia ser tutelada por habeas corpus, então a jurisprudência do STF chegou a reconhecer a possibilidade de o habeas corpus ser usado para tutelar liberdade de expressão, liberdade econômica, liberdade de exercício de atividades profissionais e não apenas a liberdade de ir e vir. Pontes de Miranda, no História e Prática do Habeas Corpus, conta também esse fato, narra esse episódio na jurisprudência do STF, embora Pontes de Miranda ficasse contrário a isso, porque dizia que isso era contrário à história do Instituto do Habeas Corpus. Mas o fato é que depois o habeas corpus teve o seu cabimento estreitado de modo explícito pela Constituição, que passou a se reportar a partir de 34 a liberdade de ir e vir, como tutelada pelo habeas corpus, mas estipulou no inciso seguinte, tradição que se mantém até hoje, logo no inciso seguinte, se refere ao mandado de segurança para tutelar direitos que não são tuteláveis por habeas corpus. E depois, em 88, com o surgimento do habeas data, também direitos que não sejam protegidos por habeas corpus ou por habeas data, os são por mandado de segurança. Então o mandado de segurança ele tem essa origem no habeas corpus, tem essa origem, portanto, na ideia de um instrumento rápido destinado a questionar direitos subjetivos violados pelo poder público ou por quem lhe faça às vezes, quando não existe discussão quanto ao fato, como os fatos aconteceram. A discussão diz respeito apenas à validade da tese jurídica, ao entendimento jurídico que foi aplicado, o que foi adotado em relação àqueles fatos. E em matéria tributária é muito simples de diferenciar uma situação da outra. Quando é que nós temos uma questão meramente de direito? Quando, por exemplo, o contribuinte move um mandado de segurança, impetra um mandado de segurança, questionando uma cobrança de um tributo, questionando um lançamento, e ele narra exatamente os fatos que foram narrados pelo fiscal. Ele concorda com a narrativa constante da fundamentação do termo de verificação fiscal constante do auto de infração. Os fatos são os mesmos narrados pelo impetrante do mandado de segurança. O que ele discorda é da legislação que foi aplicada sobre esses fatos, por achar que é aplicável outra legislação, ou por achar que aquela aplicável é inválida, inconstitucional, ou por qualquer razão, porque deve ser interpretada de outra forma, por qualquer razão, aqueles fatos devem ter outro tratamento pelo direito. Imaginemos, por exemplo, um contribuinte que discute, à luz de um prejuízo incontroverso, que apurou em sua contabilidade, se ele tem ou não tem o direito de deduzir esse prejuízo de anos de exercícios anteriores na apuração do imposto de renda do exercício presente, essa é uma questão de direito. Agora, se discute se houve prejuízo ou não nos exercícios anteriores, aí nós temos uma questão de fato. Se o contribuinte discute se determinada operação ocorreu ou não, essa é uma questão de fato. Mas se ele discute se aquela operação, nos moldes descritos pelo fiscal, é ou não é tributável pelo ICMS, ou se ela é ou não é isenta do ICMS, essa é uma questão de direito. E o que a súmula 625 diz é que controvérsia sobre questão de direito não impede a concessão de mandado de segurança. Exatamente porque o direito líquido e certo é aquele que decorre de fatos incontroversos. Pontes de Miranda explica isso até com alguma ironia, dizendo que para que o juiz julgue uma questão, ele precisa conhecer os fatos e o direito. O direito se presume que ele conhece. Se ele não conhece, se ele acha que a questão de direito é difícil, isso é insuficiência dele. Os fatos é que ele, por não ter o dom da onisciência, pode não conhecê-los, e a parte que deve levar esses fatos ao conhecimento dele. E se houver controvérsias quanto a esse fato, quanto ao relato trazido pelas partes, o mandado de segurança não serve para eliminar, para resolver, para dirimir essa controvérsia. Mas se a controvérsia gira em torno do direito, se presume que conhece, e não é porque o mandado de segurança tem um rito mais expedito que essa controvérsia não poderá ser resolvida por ele, juiz, no julgamento do MS. Então não importa se há divergência na jurisprudência, não importa se existem muitas leis a serem interpretadas, não importa se é uma questão de não cumulatividade de PIS/COFINS, em que a lei é um emaranhado de remissões umas às outras e o artigo tal da lei tal se interpreta de acordo com o inciso tal da linha tal, que deve ser aplicada junto com a linha tal. Aquela legislação, por mais complexa que seja, deve ser, sim, enfrentada no mandado de segurança, desde que os fatos sobre os quais ela deve ser aplicada não sejam controvertidos, não haja controvérsia em torno deles ou em torno dos relatos que se fazem deles. Ainda que haja doutrina em sentido
A ou B, jurisprudência no sentido A ou B, esse tipo de controvérsia não impede a concessão de mandado de segurança, pois não se está diante de questão a ser dirimida com a necessidade de recurso a provas, a revolvimento de fatos. E é isso que a súmula didaticamente explica. Por mais complicada que seja a questão de direito, por mais controvertida que seja a questão de direito, ela em nada impede o uso do mandado de segurança. O que não pode haver é controvérsia quanto ao fato do qual decorre o direito subjetivo. A controvérsia quanto à norma, não há nenhum problema que ela exista. Dos dois ingredientes formadores do direito líquido e certo, fato e norma, não pode haver controvérsia no fato, mas na norma nada impede que haja. Se gostou deste vídeo, não se esqueça de curti-lo para informar o algoritmo do YouTube que ele é de interesse para pessoas que têm um gosto semelhante ao seu. Use a caixa de comentários para dizer sua opinião a respeito deste assunto, ou talvez para narrar, compartilhar experiências inusitadas que teve no exercício da advocacia tributária a respeito de compreensões indevidas sobre o que seria um direito líquido e certo. E também de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos. Até a próxima!